Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. E diz uma coisa, você diria para mim que você habita os personagens ou os personagens habitam em você? Eu acho assim, um mesmo personagem feito por diversos atores continua sendo o mesmo personagem. Só que cada um tem um tempero diferente, porque o ator se empresta para aquela personagem. Então, pensando dessa forma, eu entendo que a personagem, eu habito a personagem por um tempo, enquanto ela existe, né? Agora, você convive com os personagens fora de cena, no seguinte sentido, dirigindo o carro, é, você percebe alguma coisa que você pode trazer para o personagem? Ou, ou não? Eu acho assim, cada personagem te traz uma carga de conhecimento de algo que você desconhecia. Então, por exemplo, em Amigos e Rivais, eu fiz um padre. Não queira saber mais da vida ou da morte do que Deus. Cabe apenas ao Criador decidir quando nascemos ou quando retornamos ao reino dos céus. Não pense mais na palavra morte, Olivia. Pense na vida. Pense no amor. Não peça amor. Seja amor. E distribua amor. E aí eu voltei a frequentar a missa e fui lá conversar com os padres e batia papo com eles, entrevistando para saber o dia a dia deles, quais eram os seus hábitos, para poder me inteirar desse universo. E aí o que acontece? Às vezes, o que pode acontecer? Eu estou lá num dia na missa e o padre falar alguma coisa, fazer um gesto, algo meio aleatório, que eu olho e digo, caramba, isso é legal. Eu vou usar isso aí também. Incorpora. Acontece isso, né? Acontece, acontece. São toques, eu digo que são toques que a personagem dá para a gente. Como autor funciona um pouco parecido? Ou como é o autor nesse caso? A relação do ator com o personagem e do autor com o personagem é diferente para você, que faz as duas coisas? Eu acho que é. Eu acho que é. Porque, assim, o autor é o pai da criança, né? Uhum. A personagem não existe. E um autor gesta ele lá dentro da sua imaginação. E quando coloca ele no papel, o autor a personagem tem todo um significado para ele. Aonde esse personagem, aonde o autor quer que esse personagem chegue nas pessoas que vão vê-lo. Quando o ator recebe o texto e vê a personagem, ele tem que transformar aquela criação em algo palpável. Uhum. A diretora lá, Fátima Ortiz, né, ela dizia uma coisa muito bonita. Ela dizia assim, os atores são seres muito próximos de Deus, porque nós criamos vida. Mas como a gente não é Deus e não tem o poder de criar um corpo, a Uhum. gente empresta o nosso. Tá. Então, pode falar. Não, não, aí estava falando, e o autor, o autor, o autor
o autor é Deus nessa hora, porque ele cria uma vida que não existe, né? Com a personagem com seus dilemas, com suas dificuldades, com as suas virtudes, com seus defeitos. Agora, Renato, existem atores que precisam de concentração para entrar em cena, seja no teatro, no cinema, na TV, precisam de um tempo para que o personagem venha. Outros não, Uhum. outros basta vestir o figurino. E o contrário também, tem ator que precisa de um certo tempo para sair da personagem, para poder voltar para casa. Outros não, outros tiram o figurino e vão embora. Como é que você funciona? Em teatro, eu preciso de um tempo antes da peça começar, ali de concentração. Eu faço um exercício de aquecimento vocal, que também é um mantra. E Hum. esse mantra faz com que eu abaixe completamente a minha ansiedade e eu consiga entrar inteiro em cena. Abriu a cortina, entrei em cena, eu estou dentro da peça e só vou sair depois. No teatro, onde vivo, teatro é vivo, né? Teatro é gerúndio, ele está acontecendo, ele não tem vamos regravar, vamos, né, kill, não existe isso. E ele é vivo, a energia no teatro é muito poderosa. Então, eu jamais consigo sair de um espetáculo, ir para casa, deitar na cama e dormir, porque ainda estou na vibração No cinema e na do TV é mais teatro. fácil. No cinema, no cinema e na TV, muito mais. É que o cinema, você tem esse tempo de preparação também. Na televisão não tem muito tempo, porque televisão é uma fábrica, é fábrica de pica. Grava, 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 troca de roupa, grava, grava, grava. Então você tem que estar meio que antenado o tempo todo, né? É meio diretão, assim, você não pode se desligar muito. Me fala uma coisa, já houve personagem que você se arrependeu de ter aceito? Já houve personagem que você se arrependeu de ter recusado? Não, não. Já aconteceu de eu ter me arrependido de fazer um trabalho, mas não por causa. Não Da me arrependi por personagem. causa da personagem. Me arrependi por função de produção ou um outro tipo de problema, assim. Mas pela personagem, nunca. Eu queria que você fizesse um rápido apanhado, me falando da diferença e do que é preciso mais para um ator dar certo. Talento, dom ou vocação. São coisas diferentes para você e são importantes que se tenha. Eu acho assim, um ator com muito talento, sem vocação, jamais vai ser ator. Um ator com vocação e nem tanto talento, vai ser um grande ator. O talento, para mim, ele é um acelerador, né? Ele é um catalisador. Então, ele facilita as coisas. É como o Mozart. Talento. Você estava no piano e compunha. Para ele era fácil. Para o Salieri, já tinha que ralar, escrevendo lá nota por nota e ficar imaginando. Era mais difícil. Ambos tinham vocação, por isso que se tornaram maestros. A vocação é aquilo que te faz encarar essa vida, que é uma vida muito difícil, muito sofrida. Os perrengues de falta de grana, falta de trabalho, falta de reconhecimento, crítica, é você, mesmo assim, insistir, você acreditar no que você faz. A vocação faz com que você exerça a profissão. E O o dom? talento facilita. O dom é uma mistura das duas coisas? Eu acho que sim, eu acho que sim. É como eu digo assim, é igual no futebol. Um jogador que treina mais tarde, que treina mais, ele pode não ser craque, mas ele vai ser mais útil ao time do que um craque que não treina, não está nem aí, só pensa nele, não gosta de concentrar, não gosta, ele não tem vocação para ser jogador, não tem saco para ser um atleta. Então pode ser craque de bola, mas não vai vingar. Ah, tá. Renato, você é uma pessoa que tem opiniões políticas normalmente contrária à maioria da tua categoria, né? E você se manifesta. Você acha que isso pode te prejudicar, pode ter sido prejudicial em algum momento?
Me fala um pouco disso, porque eu vejo você bastante ativo, um pouco menos agora, né? Mas já foi mais politicamente, manifestando tua opinião, é, é, dando a cara a tapa, numa linha um pouco contrária, 95% dos teus colegas. Você acha que isso te prejudicou, pode te prejudicar, não interfere, não deveria interferir? Eu acho assim, é uma coisa que é a minha questão com a classe artística. Eu acho que todo artista tem obrigação de ter posição política. É obrigação do artista ter uma posição política. O que eu discordo é a classe artística ter posição partidária. Porque quando eu entendo a função do artista revelar novas opções de mundos para o público. E se você tem posições políticas, seja à direita, seja à esquerda, não importa, né? Você tem, de acordo com a tua visão, você tem visões a oferecer. Quando você está fechado numa visão partidária, você só está fazendo parte de um time. Só fazendo parte de um time. Então, e nem sempre, e a gente sabe que partidos políticos no Brasil não são a oitava maravilha do mundo. E aí o que eu penso? A classe artística tem uma péssima mania de ser mais autoritária do que muitas ditaduras por aí. Ou você pensa naquele nicho, ou você está fora. E muitos atores sofreram bastante com isso. Aí o cara monta um espetáculo, não consegue teatro, porque outros atores chegam para o dono do teatro e dizem, olha, se você colocar esse cara em cartaz, ninguém mais vem aqui, sabe? E eu acho isso de uma crueldade absurda. E soberba. Uma soberba de achar que são melhores do que os outros. E sabem mais, né? E aí qual é o resultado disso? Você vê no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, o povão escrevendo: já precisei de mecânico, já precisei de médico, já precisei de dinheiro, mas nunca precisei de artista. Conclusão. Na pandemia, quem salvou todo mundo foram os artistas. Mas olha que coisa engraçada. Essa postura arrogante de achar que ou faz o que eu digo que tem que fazer, ou você é burro, faz com que o público se afaste. E aí dificulta para todo mundo, entendeu? Mas você acha que você dizer essas coisas abertamente é prejudicial para você? Você já teve conflito com colegas por causa disso? Ou você evita falar? Assim, eu não defendo político nenhum. Nenhum. Não confio em nenhum, entendeu? Então, já sofri cobrança para defender o político querido da classe artística. E eu digo não, porque assim, eu quer votar no Lula? Vota. Quer votar no Bolsonaro? Vota. Quer votar no cachorrinho da Ana Maria? Eu não estou nem aí. Porque assim, não sou eu e não é você que vai mudar o mundo, né? Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim, o meu. Eu tenho que saber o tamanho da minha insignificância. Entendeu? Eu vejo como uma guerra de narrativa, né? É isso. E aí o que acontece? Eu já tive muita briga, assim, porque eu sou o cara que, cara, eu aceito tudo. Cara, tem que ser, eu aceito, tá bom. Eu acho que a liberdade é fundamental. Isso é democracia. É democracia. Então, assim, eu respeito a opinião, cara. Se o cara vai, eu vou votar no fulano de tal, porque eu acho. Tá bom. Eu não concordo contigo, mas beleza, tamo junto. O que eu não aceito e não concordo é gente querer me calar ou querer me desrespeitar. E desrespeito é uma coisa que eu não aceito. Ou empurrar a goela dentro de um discurso. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Exatamente. Então,
um cara muito lulista, um cara muito bolsonarista e muito cirista, muito qualquerista, né, que queira me fazer engolir na marra, qualquer que não vai rolar. E aí eu já tive algumas encrencas por causa disso. Você sabe que eu partilho com você da mesma opinião. E eu penso assim, sabe, Américo, eu tenho evitado, porque assim, na verdade eu cansei, não por defender político A ou político B, eu cansei de tentar chegar para as pessoas e falar assim, tudo bem, mas que seria do verde se todo mundo gostasse do amarelo? Democracia só existe na base dos contrários. Se o contrário não acontecer, discussões não acontecerem, não tem democracia. Recentemente, Pensamento agora, único. durante a entrevista, você fez um comparativo com o futebol. Eu Uhum. vejo da seguinte maneira: eu acho a maior idiotice, você é coxa, por exemplo, né? Eu vejo a maior idiotice o torcedor do Curitiba brigar com o torcedor do Furacão, ou o torcedor do Furacão brigar com o torcedor. Brigar é que eu digo assim, agredir, porque De não, odiar de outra. odiar, sem entender que se não existisse um, não existiria o O outro. outro. É isso, é isso. É É isso. bem isso, né? Bom, mas É. enfim, vamos continuar aqui na dramaturgia. Quero saber o seguinte, nessa coisa de composição. Eu sei que todo ator adora desconstrução, que desconstruir é importante para o artista, mas o Renato Scarpim prefere ou tem mais dificuldade em fazer a personagem muito próxima de você, da tua realidade, da tua existência, a ponto de mexer nas tuas próprias feridas, ou aquela completamente distante de você, o universo completamente distante do seu? O que é mais fácil, o que é mais desafiador, o que você gosta mais? A personagem que é distante, eu acho mais gostoso de fazer. Uhum. Acho mais gostoso porque requer isso, que você se desconstrua, que você busque algo que você não tem e isso é prazeroso. Quando a personagem é muito próxima ou trata de temas muito próximos das tuas questões, aí eu acho que é mais difícil mesmo, porque fica aquele limiar entre você colocar a tua opinião sobre determinado tema e a opinião da personagem. Mas é catártico de alguma maneira, é terapêutico de alguma maneira? Não. Sempre é. Interpretar outra vida, outra pessoa, sempre é terapêutico. E nessa tua carreira de um quarto de século quase, você já fez algum personagem é, é, que existiu? Algum personagem Real? real? Sim. No Zumbi, eu interpretei o Domingos Jorge Velho. A, Foi o cara que respons acabou com o Quilombo. a responsabilidade é maior? É, tem muito a ver com a visão do diretor também, né? Mas, por exemplo, o Domingos Jorge Velho, o cara era um. Bom, ele é classificado como o maior bandido da história do Brasil, né? Ele cometia atrocidades. Assim. Ele acabou com o Quilombo dos Palmares da forma mais vil possível. Aliás, para fazer até esse espetáculo, a gente passou 3 meses estudando com um professor de história que veio de lá. A montagem foi em Curitiba, mas o cara veio de Salvador para dar aula para a gente contar toda a história do Quilombo, que é uma história linda, assim, coisas que eu nunca imaginava, aprendi com esse espetáculo. Por exemplo, que boa parte da população do Quilombo era de brancos, que preferiam ir morar no Quilombo porque a qualidade de vida no Quilombo era muito melhor do que nas cidades Olha, portuguesas. e é uma coisa que pouca gente sabe, né? A história não conta isso. Né? Imagina, o Quilombo tinha o tamanho do que é hoje Alagoas, ou Olha, seja, era uma nação, entendeu? que barato. E o Domingos Jorge Velho era um escroto, assim, o cara, nossa, o cara, o cara, tudo que ele podia fazer de maldade ele fez e ficou bilionário.